Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né, os frequentadores, os trabalhadores, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sintam-se todos abraçados por nós e que tenhamos então aqui uma noite muito linda, uma noite muito abençoada. E para que a gente já inicie, nós vamos agora convidar o Hélio, que vai fazer a leitura da mensagem inicial, uma mensagem recebida aqui na nossa casa. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça presente em nossos corações, estando aptos a recebermos a mensagem. Irmãos, paz seja convosco. Nesse instante, paira sobre o planeta Terra os ventos da mudança, da transformação. A humanidade galgará um degrau que separa os mundos inferiores dos mundos mais felizes. Busquem no Cristo Jesus o caminho da verdade, verdade que nos leva à verdadeira vida, a vida do Espírito. Aqueles que já desvendaram o grande segredo, o segredo universal do amor, da paz, do bem, que se conquista no íntimo do ser quando se reconhece parte de algo grandioso, parte desse bem imensurável. O Pai, meus amados, é o Criador, e a criação é destinada à felicidade real, que está em cada ser, desabrochar para a grande união, que está na solidariedade, que a tudo une, que a todos convoca. Ah, meus amados, é grande a oportunidade que vos chega de conquistarem a si mesmos, de galgarem os degraus luminosos do progresso, de renunciarem aos apegos desnecessários à matéria, de se desvestirem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de buscarem em si a luz imperecível. Sejam igual ao sol que brilha, que aquece, que alimenta. Sol de bondade, sol de acolhimento. Ah, amados, o momento é chegado, e que alegria perceber como tantos e tantos corações nesse instante sobre a terra buscam o Cristo que há em cada um. Alguns tendo em Jesus o exemplo, mas Jesus não abandona ninguém, Jesus é o Mestre de todos e cobre com seu manto o planeta que tanto ama. Façamos jus ao título de espíritas, de cristãos. Honremos a doutrina, praticando o bem. Citando João Evangelista, amemos uns aos outros, meus filhinhos. Que assim seja. E dando continuidade, nós vamos convidar então nossa irmã Joana para conduzir conosco a prece inicial, com essa imagem de que todos nós estamos agora nos colocando sob o manto de amor de Jesus. Joana, seja bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nesse instante em que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para o aprendizado do Evangelho de Jesus. Abençoe, Senhor, esta casa, todos os irmãos, que possamos estar com o coração aberto para receber os ensinamentos que a nossa irmã Fabiana irá passar para a gente, e que nós estejamos sempre dispostos a servir o nosso próximo na prática do amor e da caridade, levando aos nossos irmãos que ainda não conhecem os bons ensinamentos. Senhor, esteja sempre com os nossos irmãos trabalhadores, ilumina a nossa casa,
e seja também com os nossos familiares a cada dia. E nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nossos agradecimentos aos nossos irmãos Hélio e Joana. E no início, né, quem chegou um pouquinho antes, percebeu que já foi projetado no telão um convite, né? Tem um convite, né, do dia 27 de abril, que vai ter mais detalhes daqui a pouco. E agora, a gente tem um outro convite. A Fabiana, palestrante aqui da casa, nossa dirigente, ela vai nos trazer um lindo convite. O convite ao Evangelho. Que possamos todos, então, receber a Fabiana e deixar que esse convite toque profundamente os nossos corações. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz, a luz, que o amor do Cristo Jesus se faça em nossos corações, se faça nesse ambiente e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Esse tema é um tema que mexe muito com o nosso coração, com a nossa alma, porque quando a gente fala convite ao Evangelho, qual que é a imagem que vem à nossa mente? Jesus. Não tem como. A gente pode ter vários pensamentos, mas a primeira imagem que vem é a de Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele olhar amoroso, caridoso, piedoso, bondoso. A sua história de abnegação, de renúncia. O Evangelho de João, o Evangelho mais espiritualizado. João, conhecido como o discípulo muito amado, o único que acompanha o Cristo até a crucificação. O Evangelho de João relata, nele todo, esse amor do Cristo por cada um de nós. Vem à nossa mente a própria crucificação, injusta, violenta, humilhante, dolorosa, as aparições do Mestre Jesus, nos dizendo da imortalidade da alma, confirmando cada um dos seus ensinamentos, nos convidando a esse reino dos céus, esse reino de Deus. Um convite que é uma construção íntima, uma construção interior, em que nós, ao escutarmos cada mensagem, cada ensinamento de Jesus, nós vamos passando pelo crivo da razão, da compreensão, e à medida que nós vamos compreendendo, nós buscamos a vivência que o Cristo deixa para nós. E existe uma história no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, capítulo 8, A Era do Amor. Nessa mensagem, o Espírito Amélia, ele vem nos lembrar desse Espírito tão elevado, que quando vem, ele é capaz de dividir a era da humanidade em duas eras, antes dele e depois dele. Ela vem nos lembrar de que os humildes de coração estavam inebriados com a ação de Jesus, com aquela palavra mansa, doce e ao mesmo tempo enérgica que nos faz o convite ao Evangelho, que nos faz o convite ao conhecimento. Quantos ali não se dedicaram a seguir Jesus, a ouvir essa palavra? E num certo dia, numa praça em Cafarnaum, um fariseu, que era juiz, Natã ben Assá, ele começa a provocar Jesus, sabendo de toda a fama daquele galileu. Ele então começa a questionar aquele ensinamento que Jesus trazia. Então ele vai perguntar se por acaso o seu ensinamento mandava que se amasse a todos indistintamente. Por pior que fossem os erros, se nós deveríamos amar quem quer que fosse.
E Jesus responde sim. Porque o amor verdadeiro, ele é incondicional. Ele não coloca condições. Ele não faz distinção entre irmãos. Quem faz distinção entre os irmãos é o ódio, que tem como base o egoísmo. E ele então, já muito irado, ele vai questionar Jesus. Então nós devemos deixar, por exemplo, que os criminosos, eles fiquem à solta, que possam fazer mal à população? Você é contra a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? E ele era enfático, porque ali, o que ele queria mesmo era a condenação de Jesus à pena de morte. Mas Jesus, ele vai dizer que sim, que todos são irmãos, que o amor do Pai é universal, abrange todas as criaturas. Principalmente os criminosos necessitam desse amor. Porque todos nós, pela lei do Pai, temos as portas da misericórdia e da justiça abertas ao arrependimento, à expiação, à reparação de nossas faltas. E aí Jesus vai dizer a ele: o que adianta matar o assassino? De que adianta cortar a mão ao ladrão, arrancar a língua ao maledicente? Porque o amor que vem do Pai, essa lei, e ele chama o Pai de causa incausada. E quando a gente vem na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E num ataque de ira, então, esse fariseu juiz vai dizer, então a gente deve deixar à solta. E aqui é interessante a resposta de Jesus. Nós não deixamos o doente sem medicação. Nós levamos ele ao hospital. Muitos dos nossos irmãos criminosos, assassinos, aqueles que têm a capacidade de trair, de roubar, aqueles que são corruptos, se não conseguem conviver em harmonia, eles devem ser retirados do convívio da sociedade. Mas não numa justiça de ódio, de vingança, em que você se rebaixa ao criminoso. Mas quando você retira para educar, porque é o que o Pai faz conosco. Jesus dá uma lição ali do amai-vos uns aos outros. Não é deixar o mal perpetuar e agir, é corrigir. E ele então grita para Jesus que ele era contra a lei de Moisés. Na cabeça dele, no pensamento, a pena de morte já estava instituída. Mas Jesus não tem medo. E as palavras dele é o convite ao Evangelho. Quando ele deixa no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, meu único mandamento é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não deixa dúvida do amor. Não deixa dúvida de colocarmos condições, de separarmos as pessoas. Não existe preconceito. Retira-se para educar. É o que é feito conosco. E ele então encerra ali naquela praça dizendo que esse amor vai transformar a terra num mundo de fraternidade, de solidariedade. E aqui a gente se pergunta, é uma pergunta que a gente deve se fazer: nós somos cristãos? Nós temos Jesus como nosso verdadeiro guia, como nosso exemplo? Nós aceitamos esse convite ao Evangelho? Porque o convite ao Evangelho é a vivência desse amor. Não é a adoração pura e simples. Não é um estudo em que a gente sabe o Evangelho de cor e salteado. É um convite a esse amor que cada um de nós somos, que ele resplandeça, que ele sirva,
que ele se doe, que ele se transforme nessa solidariedade. Esse caminho de caridade em que o amor é verdadeiramente uma atitude, uma ação. E aí nós podemos entender que quem nos convida verdadeiramente ao Evangelho é Jesus de Nazaré. E o que é Evangelho? Uma palavra grega, evangelion, significa boa notícia, significa que nós temos nas nossas mãos a boa nova que o Cristo nos traz. Um convite que nos foi feito há mais de 2000 anos e que vai ser sempre nos feito, independente até mesmo da nossa religião, se nós somos cristãos ou não. Porque esse convite está plantado na consciência de cada um de nós. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. É um objetivo que nós temos de edificar esse reino em nós, alcançando uma felicidade verdadeira, uma felicidade plena. Mas ele é interior, é um convite que nos é feito através de uma transformação de sentimentos, de emoções, um chamado à nossa intelectualização, ao conhecimento, à sabedoria, mas, sobretudo, ao sentimento amor, à moralidade. E nós não podemos esquecer que esse convite, quando nós estamos aqui numa casa espírita, nós temos o privilégio de conhecer a terceira revelação. Terceira revelação que em O Livro dos Espíritos nos traz, na sua terceira parte, a lei divina, essa lei de amor, essa boa nova desdobrada nas leis morais. Mas, sobretudo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Que aqui nós vamos ter os evangelhos, o Novo Testamento, os conhecimentos que Jesus deixa para a eternidade, nos convidando a esse crescimento como seres humanos. No Evangelho de João, a gente tem as passagens que, de uma forma muito mais profunda, nós podemos entender esse chamado ao Evangelho a cada um de nós. Então, ali no Evangelho de João, no seu capítulo 14, nos versículos 15 a 18 e 26, eu confesso que é uma parte que eu amo, acho ela, a coisa mais linda do Evangelho. Por quê? Porque ali, antes da crucificação, os capítulos 14 e 15 são belíssimos do Evangelho de João. Porque ele está se despedindo fisicamente do planeta Terra, jamais espiritualmente. O que ele vai dizer ali? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque estará convosco e permanecerá em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos falará sobre todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aqui é o chamado do Cristo para essa terceira revelação, esse cristianismo redivivo. Porque Jesus sabia da nossa dificuldade. Ainda hoje, nós temos essa dificuldade de amar. Por quê? Pelo inimigo que nós alimentamos, esse ego, esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade a se desdobrar nos ódios, nos preconceitos, nas competições, nas invejas, nas cóleras. E no dia 18 de abril de 1857,
o Consolador prometido por Jesus vem a nós, através do missionário Allan Kardec. Então, quando a gente fala nessa data 18 de abril, não é simplesmente um livro. É esse Consolador que Jesus promete, que não nos deixa mais órfãos. Quando a gente fala, depois teve o livro dos médiuns, mas quando a gente fala desse Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos no dia 15 de abril de 1864, essa obra em que se consolida esse convite a conhecermos esse roteiro de luz, essa moral universal, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ali não são ensinamentos dos Espíritos, são ensinamentos de Jesus, os 4 evangelistas, só que desdobrados pelo conhecimento desses espíritos superiores, tendo o Espírito da Verdade à frente. Quem é o Espírito da Verdade? Aquele que aqui viveu com o nome Jesus de Nazaré. E é tão importante essa obra, esse conhecimento, porque aqui, quando Kardec, em 1863, dia 9 de agosto de 1863, ele já estava trabalhando em um evangelho que chamava Imitação do Evangelho. Depois tirou esse nome porque é feio mesmo, né? Parece estar imitando. Mas ninguém sabia que ele estava ali trabalhando nessa obra. E quando vem uma mensagem de que o seu guia espiritual, o Espírito da Verdade, estaria com ele, com mais ardor. Por quê? Porque era chegado o momento de que a humanidade soubesse o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, o verdadeiro convite do Espiritismo, o convite à nossa transformação, o convite a nós mergulharmos em nós mesmos, na nossa essência, encontrarmos essa perfectibilidade, o chamado à perfeição, um trabalho que leva tempo, mas que, sobretudo, tem que ter como base as nossas escolhas, o nosso livre arbítrio. E ali, quando ele questiona sobre a obra, vai lhe ser dito, quem quiser ler na íntegra, está na obra Obras Póstumas, ali ele vai entender que era chegado o momento de a terra deixar a ignorância, deixar as trevas, as penumbras, para se elevar nos cimos esplendorosos. Ele fazia o convite a nós sairmos de expiações e provas, onde nós somos apegados ao poder, à matéria ilusória, e deixamos de lado a riqueza desse espírito. Então é uma obra que é esse convite novamente feito a nós. Quando a gente fala cristianismo redivivo, é um reencontro de cada um de nós com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos. E também no Evangelho de João, ali quando nós temos o seu primeiro capítulo, os versículos de 1 a 14, nós vamos ter noção da importância de Jesus, da importância do seu Evangelho e da importância desse convite. Por quê? Porque ali vai nos ser pedido pelo Cristo Jesus essa transformação, mas um pedido daquele que é o Filho de Deus. O que João nos diz? E o Verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória como Filho unigênito, como Filho único de Deus. O que é esse Filho único? É o único que encarnou na terra, já tendo atingido a perfeição. E aqui é importante, a gente sempre fala os espíritos puros, mas Kardec também, no livro Céu e Inferno, 3º capítulo, ele vai nos dizer desses espíritos puros, em que a gente vai imaginando o que nós fizemos com Jesus. Os espíritos puros são aqueles que alcançam essa perfeição. Todo conhecimento, toda a sabedoria universal, toda a moralidade, são aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, amam ao próximo, amam a si, da maneira mais profunda que se pode amar.
São os chamados Messias, mensageiros de Deus, cujas missões são grandiosas. Missões como a formação dos mundos, a harmonia do universo. E é Jesus que se faz carne. Esse verbo é a palavra de Deus, que encarna com o Cristo. Quando ele nos diz, eu e o Pai somos um, ele está nos falando que vem diretamente em nome de Deus. E a sua missão é trazer o Evangelho, o conhecimento da verdade, o conhecimento dessa lei de amor. E mais, existe ali uma gradação, vamos dizer assim, que existem espíritos que a elevação faz com que eles possam participar do conselho do Onipotente. São aqueles que comungam do pensamento de Deus, das ideias divinas, aqueles que têm autoridade em falar em nome de Deus. Por isso Kardec, no livro A Gênese, vai nos dizer que Jesus é o médium de Deus. Entre Deus e nós, vem esse Filho unigênito nos convidar a esse evangelho de amor. Nos convidar a um conhecimento que nós poderíamos, de uma certa forma, resumirmos no Sermão do Monte, em que nós poderíamos aqui recordar todos os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Porque quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, muitas vezes nós achamos que é simplesmente direcionarmos todo o bem ao nosso irmão. Mas não é assim. Porque para a gente direcionar esse bem a quem quer que seja, esse bem tem que estar em nós. Tem como a gente doar aquilo que a gente não tem? Para nós, às vezes, tem, a gente pega do outro e doa, né? Mas aqui a gente está falando, né, de coisas que a gente é. Então, nessas bem-aventuranças, Jesus vai nos dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se entra nesse reino dos céus sem a humildade. Pobres de espírito é pobre de orgulho, é pobre de egoísmo, é pobre de vaidade, de futilidade, de apego. É pobre daquilo que nos deixa presos a esse ego, a essa egolatria, que nos traz sofrimentos, dores. Então, esse reino dos céus é dos humildes. E onde a gente vê a humildade de Jesus, não só ali nessa crucificação, mas onde a gente tem uma passagem belíssima em que a gente vê a humildade de Jesus, espírito que já comunga do pensamento do Pai, espírito que já faz parte ali desse conselho do Onipotente, quando ele vai dizer que não veio ser servido, mas servir. Naquela passagem em que ele lava os pés aos discípulos, ensinando aos discípulos a humildade, ali ele tira a túnica, coloca na cintura, se veste como os escravos. Se veste como os escravos, pessoas marginalizadas, desvalorizadas. Infelizmente, até hoje a gente tem a escravidão. Nós usamos desses irmãos. Muitas vezes a gente fecha os olhos, porque são marcas que usam o trabalho escravo. O convite ao Evangelho é não fecharmos mais os olhos. Ele lava esses pés, ele deixa esse ensinamento para nós, buscarmos a humildade, porque ela sim nos traz felicidade. Do contrário, nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas Jesus também nos traz o ensinamento, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Quando nós estamos diante da dor, do sofrimento, é fácil a empatia, porque a gente julga, joga pedras, mas quando a gente passa o que o outro passa, é mais fácil a gente sentir, é mais fácil a gente se colocar no lugar do outro. Essa dor, esse sofrimento que não é o Pai que nos castiga, que nos pune.
É simplesmente a consequência das nossas escolhas. E o que é a consolação que Jesus nos traz? É esse conhecimento de que somos nós os causadores dos nossos sofrimentos. São as nossas escolhas fora da lei de amor que vai nos trazer não punição, mas educação. O pai que ama educa. Educa para que a gente possa alcançar essa perfeição. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desde que Jesus vem, ele está nos convidando ao Evangelho, a uma era de regeneração. Então, esse convite é nós não alimentarmos mais o ódio, a ira. Mansuetude, não é mansuetude no falar, no exterior, que isso é fácil. A gente faz um curso de teatro, né? Fica bem doce, não. Ela é verdadeira, ela é do íntimo. Herdarão a terra, herdarão um mundo de regeneração. Nós estamos tendo a oportunidade de passar por essa separação do joio e do trigo, outro ensinamento de Jesus. Nós separamos intimamente esse joio do trigo quando nós começamos a reconhecer em nós o joio, as imperfeições, as dificuldades. E aí nós conquistamos o direito de reencarnarmos numa próxima série. Passamos de ano, mundos de regeneração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos fome e sede de justiça contra os nossos irmãos. E aí vem uma passagem também belíssima de Jesus. A mulher adúltera foi pega em adultério sozinha. Não, né? Ela estava com alguém, né? Se ela estava adulterando. Mas é ela que é lançada e jogada ali no centro, porque pela lei mosaica, o que se fazia com as adúlteras? Os adúlteros não, mas as adúlteras tinham que ser apedrejadas até a morte. Aqui existia o preconceito, ainda tem, mas hoje não tem nem comparação com o preconceito contra a mulher. E o que Jesus faz ali? Escrevendo na areia, começa a escrever os crimes, as hipocrisias daqueles que estavam ali rodeando. Porque muitas vezes a gente pede justiça, a gente aponta o dedo e a gente condena no outro aquilo que, se a gente não faz, a gente gostaria de fazer. Jesus nos fala da hipocrisia. E ele então vai dizer: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Quando todo mundo sai, o que ele questiona? Ninguém te apedrejou, ninguém te condenou, muito menos eu, um espírito puro, da mais elevada ordem, muito menos eu. Olha o convite ao Evangelho. A gente tem que compreender esse convite, é para nós, é para a nossa felicidade, é para nós sermos irmãos de qualquer próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Como Jesus se preocupou com o perdão? A oração universal que ele nos deixa, que é perdoando da mesma forma que nós perdoarmos, que o Pai nos perdoe. Porque Deus não está esperando para nos perdoar, Ele já perdoa. Mas é da lei que a gente tem que perdoar para merecer o quê? Ser perdoado. Essa misericórdia que nos diferencia, porque nós, quando temos um perdão muito natural e muito fácil, é porque aqui já não tem orgulho e vaidade. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí não é nem na regeneração, é quando a gente alcançar os mundos ditosos, felizes, quando a gente for espíritos elevados. A gente brincou no curso do Paz que a gente quer ser um bom espírito, né? Esse negócio de espírito imperfeito a gente não gosta muito. Mas o que acontece com o bom espírito? Ele é bom o tempo todo. A gente tem rompantes do bem, ao mesmo tempo a gente tem rompantes do mal. A gente oscila ainda muito. O convite do Evangelho não é que a gente não vai oscilar, mas a gente vai oscilando cada vez menos. E a gente alcança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
É esse Cristo que habita em cada ser que aqui está. Em cada ser que está sendo criado pelo Pai. Existe um Cristo em nós, esperando aceitarmos esse convite ao Evangelho. E quando nós falamos de aceitar o convite, nós lembramos sempre de Francisco de Assis. Nós não vamos entrar na história dele, mas nós sabemos que Francisco, ele vinha de uma família muito rica materialmente falando. Quando existe ali uma guerra entre duas cidades da Itália, ele tinha o desejo de servir e lutar. Só que ele é tomado de uma febre muito alta. E durante a febre ele tinha delírios de que alguém estava convidando a ele, não para aquela guerra material, mas para o combate do Senhor, para a guerra do ódio, que combate esse ódio, e é o amor. Ali, Francisco de Assis, quando ele se despoja de tudo, o pai ainda o pega, dá ali uma surra nele, a mãe o solta porque o pai o prende, e ele volta para a igreja, porque ele escutava ali o que ele dizia, que aquele crucifixo o chamava à construção da igreja. E ele ouvia ali a voz de Jesus, que ele reformasse a sua igreja. A gente pode pensar reformar a igreja material, porque ele começa ali a ajudar nessa construção. E quando a igreja está pronta, ele não sente ainda a serenidade. Ele queria buscar no Cristo. O que ele devia fazer? Como que ele pregaria esse evangelho naquela igreja agora construída? E aí ele vai ao campo, ele tinha esse amor pela natureza. E nas suas orações ali, de repente ele escuta um sininho. Naquela época, os leprosos, hoje a gente chama de rancenianos, naquela época não tinha cura, era uma doença que sofria muito preconceito, marcava-se a pessoa como se ela tivesse cometido crimes. E quando eles escutavam os sininhos ali à beira da estrada, das cidades, todos iam para casa, para não pegar a doença. E além de entrar, aqueles que tinham já uma certa bondade, deixavam ali medicações, roupas, comida. Francisco de Assis, pensando ali na sua igreja, quando ele escuta o sininho, ele não corre, ele não volta à igreja. Ele se vira e vai ter com aquele irmão. E aquele irmão lhe pede uma esmola pelo amor de Deus. Ele então busca ali no bolso da sua batina, e ele encontra uma moeda. Ele então entrega a moeda àquele irmão e diz: vai em paz, vai com Deus. Nessa hora, esse irmão grita ainda mais forte: uma esmola pelo amor de Deus. Então ele se volta, pega no outro bolso, tinha ali uma outra moeda, e ele então faz questão de pegar aquela mão carcomida pela lepra e colocar ali a moeda, fechar a mão e uma vez mais dizer: vá em paz, vá com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe. E nessa hora, esse irmão grita, aquele mendigo esfarrapado, leproso, uma esmola pelo amor de Deus. Parece que ele não estava escutando, né? E ele não tinha mais o que dar. Naquele momento, ele busca no seu coração dar de si mesmo. A única coisa que ele poderia dar era de si mesmo. Ele então abraça aquele irmão e diz: ô meu irmão, o que eu posso fazer por você? Não tenho mais nada. Mas o que você quiser, conta comigo. Naquele momento do abraço, aquele irmão tira o capuz. E Francisco de Assis percebe ali a imagem de Jesus. Essa passagem, meus irmãos, é o que vai trazer para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o convite do Espírito da Verdade. Esse convite ao Evangelho, a vivenciarmos esse Evangelho. Nós não vamos nos tornar espíritos puros de hoje para amanhã. Não vamos nos tornar bons espíritos. Mas esse convite a gente deve aceitar, não amanhã,
mas hoje, aqui, agora. Um compromisso com o amor que somos. Um compromisso em encontrarmos em Deus imagem e semelhança que somos. Também no Evangelho de João, quando nós pegamos ali, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está dizendo que nós devemos aceitá-lo, que nós devemos ter essa ou aquela religião, porque quando Jesus aqui esteve, existem escrituras falsas que nos dizem que Jesus amou a igreja. Qual igreja? Porque o que tinha eram os templos farisaicos. Jesus amou a humanidade. Quando ele fala, venha a mim, é porque ele, assim como nós, passou pelo princípio inteligente, foi criado simples e ignorante. E se é esse espírito dessa magnanimidade, é porque ele evoluiu, é porque ele trabalhou, é porque ele aceitou o evangelho, que não é dele, mas de Deus. Então ele sabe o caminho. E é por isso que ele vem se fazer caminho para nós. Nos dizer que ele é nosso guia, porque ele alcançou, mas sobretudo, porque ele nos amou. Então nós vamos finalizar e vamos fazer a oração de Francisco de Assis, porque Francisco, ele aceitou o convite ao Evangelho. E na oração dele, ele deixa um convite bem explícito a nós. Se quiserem fechar os olhos, se alguém quiser acompanhar a oração. Então nós vamos finalizando, pensando não mais em Francisco de Assis, mas em Jesus nos convidando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna, a vida que Jesus nos chama, essa vida em abundância, a vida do Espírito imortal, esse reino, que às vezes a gente acha que vai chegar lá, mas ele já está no nosso interior. Cada ação no bem, cada perdão, cada pensamento em que a gente exclui esse ego, esse apego à matéria, nós estamos indo de encontro a esse amor, aceitando o Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe. Nós vamos convidar os nossos irmãos passistas. Enquanto os passistas vão para a sala, vão dar os recados, que eu sou boa de recado, não esqueço os recados, por isso que eu passo tudo para o Denner, né? Nesse sábado, nós vamos ter a nossa pizza, Semeando Sabor. O Juliano, o Hélio, o Leone vão estar todos ali na saída do passe, anotando os pedidos. Quem quiser já deixar anotado, se tiver algum pedido especial. Lembrar que aqui do lado, o Semeando Arte, as nossas arteiras aqui do centro, nós tivemos no sábado já o evento do Dia das Mães. Estará aberto com a Fran, com a Claudineia, acho que a Agnes também estará lá. E no próximo sábado, além da pizza, também nós vamos continuar com o nosso bazar, né?
E o outro recado, eu queria chamar o Geraldo. Cadê o Geraldo? Olha, Geraldo, você está aí. O Geraldo, ele está com a incumbência agora, né, Geraldo, do livro do guarda. Então, quem fizer a doação, pode ser Pix, pode ser o que for, só coloca ali o nome para a gente ter ali, né, o cuidado de saber todas as doações que vão diretamente para o Adevils. Porque o Adevils, ele é pago à parte. A gente faz questão de ter alguém olhando, cuidando ali dos carros, já são muitos anos. Então, a gente sempre paga ali, a gente está defasado com ele, né? A gente paga R$800. Ele vem todos os dias da semana. Então, é só procurar o Geraldo, certo? Acho que tem mais recado, não. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso divino Mestre, que nos ama incondicionalmente, que vê em nós não os crimes perpetrados, não os erros, não a soberba, mas vê em nós, irmãos. Tenha certeza de que amanhã estaremos todos reunidos nos mundos celestes, Cristos de Deus. E vamos visualizar o Cristo Jesus nos abraçando, nos convidando ao seu evangelho de amor, a essa lei de Deus, a essa verdade, verdade universal. Deixemos com Jesus os nossos medos, as nossas enfermidades. Tenhamos coragem, meus irmãos, de aceitarmos o convite e, desde já, buscarmos as imperfeições que precisam ser buriladas. E é em nome de Deus, nosso Pai, que nesse instante rogamos a magnetização das águas e a preparação para o tratamento do passe a todos que aqui estão e aqueles que estão distantes. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Vamos em paz.